eles estão divididos em 5 livros. O 4º livro começa no Salmo 90 e se estende até o Salmo 106. E o Salmo 91, ele é considerado um salmo órfão. O que seria um salmo órfão? É aquele salmo que não tem um título, não tem um subtítulo e não tem a autoria dele. Aleluia. E aí, os estudiosos da Bíblia, a tradição judaica vai dizer que quando um salmo ele é órfão, é porque ele é de autoria de quem escreveu o salmo anterior. Então, o Salmo 90, ele foi um salmo escrito por Moisés. O Salmo 90 foi um cântico de Moisés. Então, muito possivelmente, o Salmo 90 e o Salmo 91 são os primeiros salmos escritos da Bíblia. E o Salmo 90, ele e o 91 foram salmos escritos no momento em que aquele povo estava no deserto, mais especificamente, logo após a murmuração daquela congregação, após a espionagem daqueles 12 homens que foram à terra prometida, em que 10 deles deram péssimos relatórios e influenciaram a maior parte da congregação a não crer que seria possível eles adentrarem na terra prometida de forma vitoriosa. Deus desce e decreta que todos os homens da congregação que tivessem acima de 20 anos, eles morreriam no deserto. E todos os homens que tinham idade inferior a 20 anos estariam sentenciados, condenados a caminharem por 40 dias, 40 anos no deserto para poder entrar na terra de Canaã. Aleluia. Então, quando Moisés escreveu o Salmo 90, ele fez essa composição pensando, analisando em sabedoria a situação daqueles homens que teriam que morrer durante aqueles 40 anos com a punição de Deus. E aí ele faz uma reflexão do que é a brevidade da vida do homem. E que o homem, quando ele morre por causa de toda a ira de Deus. E aí ele faz uma descrição da morte do homem, da vida do homem, como que uma passagem de uma vigília da noite, como que o dia anterior que passou. Ele assemelha a vida do homem como uma erva que nasce pela manhã, morre à tarde, seca-se e não existe mais. E aí ele faz aquela declaração magnífica de que aos olhos de Deus 1000 anos é como o dia de ontem que passou. E aí ele faz a seguinte oração: ó Senhor, ensina-me a contar os nossos dias. Glória. Para que vivamos com sabedoria. Então, o que ele estava querendo dizer nesta oração é que nós não sabemos contar os nossos dias. Achamos que os nossos dias é só isso aqui que vivemos na terra. E aí ele chega a dizer que se 1000 anos aos olhos de Deus é um dia,
E aí, dentro desse salmo, ele vai dizer que ao homem é dado 70 e alguns 80 anos. Se você for fazer a conversão dos números dentro da escala de Deus, ele estava querendo dizer que a duração da vida do homem, aos olhos de Deus, é como 50 minutos. Você não é um nada. Você é uma folha seca que passa. Aí ele fala, você é como a correnteza de uma água que passa. É como um sonho da noite que passa ligeiramente. E aí ele migra para o Salmo 91. E agora ele começa a compor um cântico diferente. Um cântico em vista a todos aqueles homens que teriam que atravessar os 40 anos no deserto, e seriam 40 anos de extremas dificuldades, de extremas lutas, provações, necessidades, ameaças de morte, conflitos, batalhas, desânimos, animais peçonhentos, doenças, desesperanças, tentações, falta de confiança em Deus, em suas promessas. E aí o Salmo 91 é um salmo de encorajamento para aquele povo que teria que atravessar todo o deserto. Então o Salmo 91 hoje é o salmo da nossa caminhada como cristão. Porque a nossa vida, depois que nós saímos do Egito pecaminoso, a nossa vida é um deserto, irmãos, a ser atravessado. Toda a nossa vida aqui é um deserto. Nós somos peregrinos nessa terra. Glória a Deus. Nós não somos dessa terra. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. Aleluia. Então, ele vai nos mostrar aqui que nossa vida vai estar cercada de perigo. E ele vai dar a chave de como vencermos todas essas dificuldades, todas essas batalhas. E é muito interessante que ele vai usar um método que é usado em quase todas as escrituras, mostrando gradativamente, em níveis diferentes, em níveis crescentes, os graus de dificuldade que teremos na nossa jornada como cristão. Aleluia. E aí ele começa o salmo exaltando a Deus, os seus atributos, falando que Ele é o Senhor, falando que Ele é Deus, que Ele é altíssimo, que Ele é poderoso, que devemos confiar nele e que nós devemos habitar nele. Aleluia. Então, quando ele fala que aquele que habita no esconderijo, ele traz diversas bênçãos para a vida daqueles que habitam em Deus. Mas habitar, irmãos, é diferente de você visitar o esconderijo do Altíssimo. Habitar fala de continuidade em Deus, Glória a Deus. fala em perseverança, fala em constância, fala em orar. Não é visitar Deus nos momentos das nossas dificuldades, das nossas tribulações, quando queremos alguma coisa para a nossa própria satisfação e vamos lá em Deus. Habitar em Deus é andar continuamente com Ele, Aleluia. é buscar continuamente a Ele, é fazer a vontade dEle continuamente, em todos os momentos, por satisfação, por deleite, com alegria, porque nós sabemos que a nossa vida não se resume a somente isso aqui. E aí ele segue dizendo: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia. Laço fala de armadilha. Laço fala de armadilha humana. Então, se nós vermos
este versículo, no original em que foi escrito, no hebraico, Moisés ele estava fazendo um trocadilho com as palavras, em que ele usa duas palavras que é muito parecida uma com a outra, mas que tem significados totalmente diferentes. Dabar, Deber. Assim, ele te livrará do laço Dabar e da peste Deber. Ele te livrará do laço da palavra falada. O significado da palavra Dabar é palavra falada. Deber significa estrondosa, da peste estrondosa. Ele queria dizer assim, da peste da palavra estrondosa. Então, dentro desse salmo aqui, ele vai dizer com simbologias que uma das primeiras dificuldades que nós encontraríamos na nossa caminhada seriam as palavras ditas por outros humanos. As palavras faladas e as palavras estrondosas que é como uma peste que sai destruindo tudo, que destrói até comunidades cristãs inteiras, que divide, que põe o povo em dissensão. E essas palavras humanas, elas vão vir de várias formas na nossa vida, e todas elas se constituem laços que nos aprisionam e que faz-nos cairmos da presença de Deus. Aleluia. Essas palavras podem vir numa forma de calúnia, ela pode vir com uma mentira, ela pode vir como uma palavra áspera, até mesmo da parte de um irmão. Pode ser uma palavra maldita até pelos nossos líderes, daqueles que nós mesmos esperávamos e que tem afastado muitos cristãos dos caminhos do Senhor. São as decepções no meio do povo de Deus, por coisas que são ditas, que ouvem e atingem o coração e nos prostram, nos trazem rancor, nos trazem ódio. E aí é o meio que Satanás engana as mentes, laça as vidas e caímos da presença de Deus. Essas palavras podem vir de ataques externos dos não cristãos, zombando-nos da nossa fé, zombando-nos das nossas crenças, zombando do nosso modo de viver. E muitas vezes nós nos rendemos a essas críticas e acabamos negando ao Senhor no nosso testemunho, negamos a Deus o Evangelho de várias formas. Então, o salmista Moisés, ele vai dizer que quando estivermos diante das palavras faladas, que são laços humanos, nós devemos nos esconder debaixo das asas dele. Glória a Deus. Que nem uns pintinhos se escondem debaixo das asas de uma galinha. Glória a Jesus. E aí ele reforça esse entendimento de que nós devemos nos escondermos debaixo da asa do nosso Deus, dizendo o seguinte: a sua verdade é escudo e bloqueio. O que é que ele queria dizer com isso? Meus amados, diante de ataques verbais de outros, sejam de dentro da comunidade, seja de dentro da igreja, seja dentro de casa, seja do teu esposo, da tua esposa, seja do mundo, seja de onde for, a arma não é atacar ele. Aleluia. A arma
não é combater ele com palavras. A arma é você se esconder debaixo das asas de nosso Deus. Aleluia! A arma não é uma espada. A arma é um escudo. O escudo você não ataca ninguém. O escudo você só faz se defender. E aí, ele traz como nossa defesa 2 tipos de escudo. Um escudo chamado broquel, que era um escudo que protegia somente a cabeça e a região do peito. E o outro escudo, ele protegia todo o corpo. Era como se ele estivesse dizendo que o broquel é para protegermos das palavras faladas e o escudo para nos protegermos da peste perniciosa, daquelas palavras mais grosseiras, arrogantes, que nos humilham com violência, que tenho visto constantemente no meio do povo de Deus, discussões ásperas, contínuas, nas redes sociais, um brigando com o outro, um mandando recado para o outro. Isso não é pertinente ao povo de Deus. Não é assim que nós devemos nos comportar no mundo. Nós somos luz. Devemos nos calar, nos escondermos em Deus e usarmos o escudo, que é a palavra dele e a promessa dele, de que ele é justo. Porque se nós reagirmos, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus não é justo. Porque nós queremos agir com nossa própria justiça. Aleluia! É a mesma coisa de dizendo que Deus não é santo, que Deus não aborrece o mal. E este é o princípio do Novo Testamento, de que devemos nos calarmos. É difícil na minha própria vida isso, na vida de todos. Mas aqui o salmista está dizendo que esse é o primeiro passo. Foi dessa forma que o povo caiu no deserto. Foi dessa forma que os do Salmo 90 morreram. Porque eles ouviram as murmurações, os maus relatórios da parte dos líderes que espionaram a terra e foram influenciados pelas palavras deles. E eles deixaram de crer. Foi pelas palavras. Agora, o salmista avança e diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Observe que no verso 5, no verso 6, na primeira parte é dito: não temerás espanto noturno. Aí no verso 6, nem peste que ande na escuridão. Aqui, nos 2 versículos estão falando da noite. E na segunda parte dos 2 versículos diz: nem seta que voe de dia. E no verso seguinte diz: nem mortandade que assole ao meio-dia. Os 2 versículos falam de dia. Isso aqui é Deus nos prometeu estarmos conosco todos os dias, em todos os momentos. Não importa dia ou noite, Ele está sempre conosco. Aleluia! Aqui nós vemos o salmista no verso 5 falar: não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia. O espanto noturno são aqueles acometimentos que sobrevêm à vida de todo ser humano, com preocupações com o dia de amanhã, com algum mal que possa lhe suceder, ou alguma dificuldade que possa vir na vida, porque é na calada da noite, nas insônias, que nós nos angustiamos e sofremos tormentos, que nós temos espantos por coisas que nem existem, só são espantos. Então, aplicando aquele povo lá no deserto, a noite para ele era aquela coisa
É o horário que nós estamos cansados, que a maioria estão descansando, estão adormecidos. Podemos sofrer um ataque surpresa, podemos sofrer um ataque por animais ferozes, podemos sofrer um ataque com o fim de sermos roubados. Então, a noite era sempre um momento de espanto, medo, incerteza. E às vezes vivemos assim, preocupado com o nosso destino, com o destino dos nossos familiares, se teremos a provisão das nossas necessidades para todos os nossos dias da vida. Aí nos preocupamos em bons empregos, nos preocupamos de como iremos pagar as parcelas de daqui a 2, 3, 4 meses, 10 meses. E aí as Escrituras diz que não devemos temermos. Aleluia. Não temerás. Glória a Deus. Não temas. Nem seta que voe de dia. A seta que voa de dia, eu trago uma coisa assim que é característico de uma seta, é que ela tem um destino, um alvo certo. O flecheiro, ele quer atingir alguém especificamente. E aí, no verso seguinte, o salmista, ele fala de coisas reais, concretas, que estão acontecendo, que pode acontecer. Nem peste que ande na escuridão, mortandades não visíveis que assolam de fato, e mortandade que assola meio-dia. Aí você vai ver, fazendo comparação com o verso anterior, que a lança tinha um alvo específico. Agora ele fala de uma mortandade geral que assola várias pessoas ao mesmo tempo. Então, no verso 5, ele está falando de problemas que nos acometem, dificuldades que vêm nas nossas vidas, que não são nem provocadas por outros seres humanos. São processos que pode ser uma enfermidade, a morte de alguém que nós amamos muito, e coisas dessa natureza, desempregos, problemas financeiros. E aí no versículo 6 ele fala de coisas mais intensas, coisas mais profundas, coisas que nos abalam mais. Ele agora está falando de mortandades, como se fosse pandemia, como se fosse catástrofe envolvendo diversas pessoas, como se fosse um ataque geral, matando diversas pessoas. E aí ele está dizendo aqui, nada disso, nada que vinha acontecer na vida de vocês, temam, não temam, não temam, não temos e não temos, porque como já foi dito essa noite, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Deus tem o controle de tudo na vida humana. Deus tem o controle de tudo na vida dos seus. Nada em um minuto, um instante sequer sai do controle de Deus. Porque se sair do controle dele, ele deixa de ser Deus. Todos os mínimos detalhes da nossa vida estão nas mãos dele. Glória a Deus. Então quando nós nos desesperamos, quando nós nos angustiamos, nós só estamos revelando que nós não cremos nele, que nós não cremos que ele é Altíssimo, nós não estamos crendo que ele é todo-poderoso, nós não estamos crendo que ele é nosso esconderijo e que ele é nossa habitação. Aí o salmista prossegue dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória, aleluia. Aleluia. A palavra-chave para a gente entender esse verso é a palavra lado.
Porque lado fala de proximidade. É de quem está conosco, está perto de nós. Lado aqui era todos aqueles que faziam parte da congregação, que peregrinaram no deserto 40 anos, mas teriam que morrer por conta da promessa do Senhor, da condenação do Senhor. Então, o salmista está dizendo aqui, que no meio da congregação, no meio do povo de Deus, muitos cairão. Nós iríamos ver na nossa caminhada muitos dos nossos irmãos, dos nossos pseudos irmãos, os nossos cristãos que estão no nosso meio, caindo, porque foram vencidos pelos laços das palavras humanas e por conta de todos os acometimentos de calamidades que sobrevieram à vida deles, eles não suportaram. Então o salmista está dizendo aqui que na nossa caminhada nós não devemos nos abatermos, nós não devemos nos frustrarmos, nós não devemos nos escandalizarmos com diversas quedas no meio do povo de Deus. Glória, aleluia. Aqui o salmista está dizendo que isso é fatal. Muitos cairão, muitos ficarão para trás, mas nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que são escolhidos por Deus, conhecidos por Ele, não cairão. E aí ele prossegue no Salmo 8 dizendo: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quem são os ímpios aqui que ele está descrevendo? São aqueles que caíram no verso anterior. Aleluia, Deus. São os ímpios. E aí ele diz: vocês que estão de pé, que persistem em habitar no esconderijo do Altíssimo, Aleluia. não cairão. E com os teus olhos verás a recompensa de todos esses falsos cristãos que estarão ao teu lado e que cairão à tua esquerda e à tua direita. Aleluia, Quais as recompensas desses ímpios? Falta de paz na consciência, a ira de Deus, a condenação de Deus, aleluia, os castigos de Deus, o fogo eterno. É viver separado eternamente de Deus para todo sempre, queimando na escuridão do inferno para todo sempre, sem esperança de nunca poder sair de lá. É receber depois da ressurreição dele, só para comparecer diante do tribunal de Cristo e receber aquela sentença de maldito, de ver todos os pecados que ele secretamente cometeu e ir novamente para o inferno, mas agora é o inferno pior, de fogo para todo sempre, distante de Deus. aleluia, Jesus. Vocês sentem o peso dessa palavra? Qual o destino da nossa alma? Se o Senhor pedisse nossa alma hoje, qual seria a nossa recompensa? Será que ouviríamos no Senhor: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, ou apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci? Aleluia. Aí o salmista, ele diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Esse é o único momento que o salmista, ele para tudo, e dirige a voz para Deus, como se dissesse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tu és o meu refúgio, livra-me desse estado eterno, livra-me de todas essas maldições que poderão sobrevir.
E aí ele prossegue: o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. E aqui nós adentramos em um verso que talvez seja o mais mal explicado, mais mal usado e mais mal interpretado do Salmo 91. Porque aqui está descrita uma bênção na vida dos santos, na vida dos justos, de que nenhuma praga chegará a ele e nenhum mal chegará à tenda dele. E aí a gente vê tantas calamidades na nossa vida. Vemos tantas calamidades vendo a vida. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E aí, Aleluia. muitos caem nessa palavra porque eles acham que as promessas de Deus não estão se cumprindo na vida dele. Mas aquilo que aparentemente é mal acontecendo nas nossas vidas são só provisões de Deus. Porque até se as lanças, a morte, venha ao nosso corpo, tudo que vier ao nosso corpo é para poder levar a nossa alma a Deus. O propósito de Deus com esse salmo é tirar os nossos olhos da terra e direcionarmos os nossos olhares para a eternidade. Aleluia. E aí nós só iremos entender a explicação do verso 10 quando lemos o verso 11. Porque no verso 11 vai ter a seguinte palavra: porquê aos seus anjos. Ele explica com esse porquê o que foi dito no verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Como? Por quê? Aí o salmista responde: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E aí, nessa seção aqui, ele fala de pisar o leão, de pisar o filho do leão, de pisar a serpente, de pisar a áspide e de vencermos o inimigo. E fala da proteção de anjo. Então, simplesmente, o que o salmista está falando aqui no verso 10, de nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda, ele simplesmente está falando de coisas espirituais. Aleluia. Ele está falando do mundo espiritual. E aí ele traz à tona a figura de anjo, de espíritos, da serpente, para mostrar que tudo agora é no mundo espiritual. Simplesmente ele entra agora no maior desafio da vida cristã. Ele estava ali, no meio das adversidades humanas, das disputas, de litígio entre um e outro, das palavras faladas. Aí ele avança, vem com as calamidades todas da vida, e aqui agora ele chega em um outro nível. Só chega nesse nível aqueles que não caíram lá atrás. Só chega nesse nível aqui do espiritual, dos verdadeiros cristãos. Aqui ele passou para o estágio mais elevado do nosso campo de batalha. É como se fosse a batalha final do cristão. E aí ele vai dizer que porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés do filho do leão e a serpente. Aí, naqueles laços da palavra falada,
O salmista diz que nós devemos nos esconder, usarmos escudo diante das calamidades da vida. Ele diz: não temas, mas diante do conflito espiritual, ele diz: pise na serpente, pise no leão, guerreie. Agora você tem que agir, não é se esconder não. Aqui é uma batalha que nós devemos lutar arduamente com todas as nossas forças. Lutarmos com todas as nossas forças, sabendo que é certa a nossa vitória. Glória a Deus. E aí ele vai usar o mesmo método que ele usou nas outras 2 sessões anteriores. Ele vai falar do leão e da áspide. E aí ele evolui para o filho do leão e a serpente. Ele fala primeiro do leão velho, depois ele fala do filho do leão. Porque o filho do leão, ele tem mais fome do que o leão velho. Aleluia. Porque o filho do leão, ele é mais faminto. E aí, ele faz também o mesmo paralelo, sempre começando por uma luta mais fraca, mais tênua, para uma luta mais acentuada. Aí ele diz: pisará a áspide. Aí no verso seguinte ele diz: pisarás a serpente. E o que é uma áspide? A áspide era uma serpente pequena que ficava ali muito sutilmente escondida, que você nem percebia. E aí ela picava alguém, as pessoas não sentiam muita dor, e aí passava 1, 2, 3, 4 horas e ela não dava os mesmos sintomas das serpentes grandes, mais agressivas, que a pessoa fica tendo confusão, que tem que dar os antídotos correndo e as pessoas se sentem mal. Não, elas acabavam até adormecendo, sem sentir dor. E durante o sono, inesperadamente, ela morria sem agonia alguma. Então, o que eu comparo as áspides, esses ataques sutis do mundo espiritual, os ataques de Satanás contra o povo de Deus, eu vejo isso aqui num paralelo com os falsos profetas no meio do povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus tem 2 espécies de falsos profetas. Tem aqueles falsos profetas que são como serpentes grandes, audaciosas, agressivas, que agridem o povo de Deus com falsas mentiras nítidas, escancaradas, heresias, falsas doutrinas, falso conhecimento, negação das Escrituras. E tem aquele falso profeta que ele é um falso profeta muito sutil, muito disfarçadamente, e que leva silenciosamente o povo de Deus com o seu veneno para um estado de sono. E a pessoa dorme, a igreja dorme, entra no amor de não, e daqui a pouco o cristão, ele é como se tivesse morrido sem que nem ele mesmo e ninguém tivesse percebido. São aqueles falsos profetas que tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala está nas Escrituras, tudo que ele fala é palavra de Deus. Mas ele é um falso profeta, porque ele escolhe as verdades que tem que ser ditas. Porque se forem ditas algumas verdades, vai espantar o povo. Aleluia. Vai doer, vai machucar, Glória a Deus. vai diminuir a arrecadação da igreja.
E aí as pessoas vão adormecendo até morrer, porque deixam de ouvir certas coisas necessárias. Aleluia. Então, são falsos profetas que não pregam mentira, mas eles não pregam a verdade completa, eles não pregam todo o conselho de Deus. E essa foi a estratégia de Satanás usando essa passagem das Escrituras. Quando ele usou esses versos do Salmo ao Senhor Jesus, ele omitiu o que estava escrito antes, o que estava escrito no meio e o que estava escrito depois. E simplesmente o que estava escrito antes era a declaração da vitória do povo de Deus. O que estava escrito depois era a derrota dele. E ele omitiu as palavras ditas que para te guardar em todos os teus caminhos. E essa é a estratégia de Satanás. Ele quer botar na cabeça dos cristãos de que Deus não tem o controle de tudo, de que Deus não está guardando em todos os processos da nossa caminhada. Então a estratégia de Satanás é omitir as verdades das Escrituras. Essa estratégia de selecionar o que pode e o que deve ser dito é diabólica. Então o salmista aqui, quando ele fala de áspide e depois ele fala de serpente, fala do leão e do filho de leão, ele está dizendo que no mundo espiritual das maldades há uma hierarquia, há uma graduação de poderes. E nós vamos ver isso em todas as Escrituras. Paulo vai chamar isso de principados, potestades, de tronos, como coisas diferentes, graus diferentes. Até Jesus disse que, esse tipo de demônio aí tem que jejuar muito, porque tem uma hierarquia de poder. Então, o que o salmista quer nesse salmo aqui é abrir os nossos olhos para o conflito cósmico espiritual, que nós estamos num campo de batalha espiritual, que à nossa volta existe vários espíritos demoníacos, vários anjos guerreando por nós, e que todo esse mundo espiritual é uma nuvem de testemunhas que estão vindo ali constantemente nos nossos atos aqui na terra, e nós estamos dispersos, olhando só para o chão, para o aqui, para o agora, para o ter, possuir, prosperar, ficar rico, comer bem, viver bem, esquecendo do mundo espiritual. Aleluia. O campo de batalha do cristão nesse mundo espiritual é que nem a tentação de Jesus no deserto. No deserto que foi, como eu disse, usado o Salmo 91 para tentar derrubar o Senhor Jesus. E aí, Jesus, após jejuar 40 dias, o diabo se revelou a ele usando as Escrituras, perguntando a Jesus, dizendo a Jesus, se tu és realmente o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E eu analisando a tentação de Jesus, o que eu percebo que a forma que o inimigo das nossas vidas, ele vem trabalhar para nos fazermos cairmos na presença de Deus, é quando dúvidas e incerteza do nosso coração. Esse é o primeiro passo dele, fazermos com que nós duvidemos da paternidade de Deus. Aleluia. Quando nós duvidamos se realmente somos filhos de Deus, nós vamos começar a vivermos tristes. E assim, por que Deus não faz isso para
me mostrar que Ele me ama. Em meio às dificuldades, nós vamos ficar sofrendo e chorando, precisando de um milagre de Deus, para poder termos a certeza de que Deus é bom de fato e de que Ele nos vem com carinho. Isso é uma tentação diabólica, irmãos. Isso é tentar a Deus. Quando Ele vem na nossa mente, no secreto da nossa alma, nos fazemos questionarmos a paternidade de Deus, é a mesma coisa de Ele querer atingir a nossa mente com o pensamento de que realmente nós somos salvos. Aleluia. De que realmente os nossos pecados foram perdoados. Aí Ele vai colocar no nosso coração que precisamos fazer sacrifícios e mais sacrifícios, e isso, para sermos salvos, para sermos justos e bonzinhos diante de Deus, e acabamos negando a cruz. Esse é o primeiro agir de Satanás. Em nome de Jesus, vamos vencer isso, irmãos. E aí, quando Jesus venceu ele, não que Jesus precisasse ser tentado, mas o que Jesus queria é mostrar para todos nós como é que Ele investe em nossas vidas e como devemos vencê-lo. E aí, Ele levou Jesus para o pináculo do templo.